Olá, pessoal! Estamos aqui para ter mais uma conversa abençoada em mais um episódio do nosso podcast Mais de Ti, Jesus. Tem sido maravilhosas essas nossas conversas, eu espero que vocês aí também estejam gostando. E hoje nós estamos aqui com a Jéssica, nossa irmã querida. Chegou o momento dela compartilhar um pouquinho da história dela, da trajetória, de como que Deus foi te chamando, né, Jéssica? Na verdade, um pouquinho antes de nós dar o play, nós estava trocando uma ideia aqui. E, Jéssica, tu foi, na verdade, desde criança, te criou neste meio, assim, né, de igreja, Deus. Depois te afastou um pouco e depois Deus te chamou. Disse, não, vem pra cá que tu é minha filha, né? Aí Deus me pegou de volta. Eu sempre brinco que eu me vejo muito na parábola do filho pródigo, né? Sim. Que pega a parte dele, sai, gasta tudo e aí depois ele volta pro pai, né? E foi exatamente isso que aconteceu, assim, eu diferente da maioria das gurias do Mais de Ti, eu não buscava algo novo, na verdade eu sabia para onde voltar. E eu me criei ali, a minha mãe se converteu quando eu tinha 7 anos, minha mãe era alcoólatra, né? E aí em Cristo ela encontrou salvação, né? E eu me criei na igreja, então assim, as histórias que eu ouvia, os filmes que eu assistia, era tipo Daniel na Cova dos Leões, era José do Egito. Isso tu pequenininha. Pequena, e eu amava, ia pra escolinha, que agora eu levo a Maria Antônia, eu ia pra aulinha e ficava ali e amava. E aí, num determinado momento, ali na adolescência, juventude, eu pensei, pá, isso aqui não é pra mim, não quero. Chamei minha mãe e disse, mãe, não é legal, não quero ficar na igreja. Porque eu não tinha entendimento de muitas coisas. E quando a gente não tem entendimento, a gente realmente não compreende, né? E eu me afastei. E aí, depois de um tempo, eu voltei, mas era aquela coisa assim... Eu ia no culto, de vez em quando. Um pé lá e um pé cá. É, sabe? Aquele de Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eu era assim. E aí, eu vivi assim por anos. E aí, aconteceu que foi 2021, tava ali terminando pandemia... Aí cara, meu coração começou a queimar em algo assim que eu não sabia o que é. Na verdade, no fundo, eu sabia. E aí eu fiz Mas tu tinha meio que uma coisa de negação, assim, né? sabe? Tipo, eu sabia que tava faltando alguma coisa, mas eu, sei lá. Daí eu fui fazer um curso, tipo essas imersões, assim, que tu fica ali 3 dias vivendo aquilo. E aí eu comecei, esse curso falava muito sobre as áreas da nossa vida, né? E aí falava sobre o espiritual. E aí eu vi, cara, o meu espiritual tá muito ruim, né? E durante esse curso tocava aquele louvor Algo Novo, sabe? Que ele fala, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Esse louvor, né? E aí, guria, aquele louvor ficou assim na minha cabeça e eu comecei a pensar, eu quero viver algo novo. E aí, como o meu espiritual estava muito baixo, pensei, vou começar a ler mais a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia de estudo que eu ganhei da minha mãe há muitos anos e tá lá guerreira, eu uso ela até hoje. Ela tava empoeirada e tu disse, vem pra cá, que é o teu momento. Isso aí, agora é a hora de brilhar. Aí eu comecei a ler, né? E aí comecei a ouvir louvor, ler, e aí eu comecei a querer buscar mais aquilo ali, sozinha. E aí eu assistia sempre um programa, eu acredito que ainda passe de manhã, um Café com Destino do Thiago Brunet. E era uma semana que ele falava sobre jejum. E aí ele disse, quem puder fazer um propósito essa semana, eu pensei, vou fazer. E aí iniciei aquele jejum na segunda até quinta e fiz aquele propósito, né, sem alimentação, enfim. E aí ele dizia assim, 15 minutos da noite tu tira pra orar por alguma coisa. Eu não tinha o hábito da oração. Tipo, a minha oração era, Senhor, abençoa a minha família, guarda a minha casa, em nome de Jesus, amém. E aí eu me ajoelhei na minha cama, liguei o cronômetro e comecei, Deus, eu quero fazer esse propósito porque eu quero muito te encontrar. Então eu queria ir numa igreja, mas eu quero que tu me leve para a igreja que tu tem para mim. E eu dei 3 nomes de 3 congregações aqui da cidade, né? A que eu já congregava, a IDC, porque eu era amiga da Kalinka, né? E aí eu via que ela estava congregando ali, e uma outra igreja que era onde a minha tia congrega. Aí eu comecei a orar. Guria, eu disse amém, Senhor. Quando eu olhei o cronômetro, tinha passado 3 minutos. Eu pensei, como que eu vou orar 15? Aí fiquei, Senhor, Deus ali, né? Tá. Aí fiz o propósito. E tu vê o quanto, quando a gente não tem intimidade com Deus, quanto a nossa conversa ela é rasa, né? Rasa. Hoje em dia, se nos botam pra orar, a gente passa 1 hora fácil Isso conversando aí, com Deus. Agora, nesse início, é bem assim, é 1, 2 minutos e a gente pensa, nunca vou conseguir, né? É bem isso. E aí eu pensando, meu Deus, eu imagino Deus me olhando lá, pensando, tadinha. Misericórdia, Pai credo. Não, e Deus, ele tá tão interessado no nosso coração que ele não tá ligando se tu ora muito tempo ou não, né? Com certeza. E aí eu lembro que fiz, entreguei, quinta-feira terminou, sexta-feira não aconteceu nada, sábado não aconteceu nada. Voltando do salão, que eu atendi, eu maquiava ainda na época, né? De noite, já tinha maquiado o dia inteiro. Liguei um louvor no carro.
disse, Deus, amém. Se tu não me deu nenhuma resposta, então eu vou continuar na mesma igreja que eu sempre fui, que foi a igreja que eu me criei. E só que eu quero algo novo. Então eu não vou mais ir no culto da noite, que era o horário que eu sempre ia, eu vou ir no culto de manhã. Cheguei em casa, tirei minhas coisas, cheguei no quarto, quando eu peguei meu celular, eu e a Kalinka, a gente tem uma amizade de muitos anos. Só que aquela amizade de Instagram, nós só respondíamos story uma da outra, sabe? Eu respondia story, perguntava da Aurora, ela perguntava... E era isso. A gente não tinha conversa no WhatsApp. Cara, eu pego meu celular, um áudio da Kalinka no WhatsApp, sem nenhuma conversa antes. E aí ela disse assim pra mim, Gé, tava pensando em ti, queria saber como é que vocês estão e eu queria te convidar pra ir no culto da IDC. Nossa. Amanhã às 9 horas. Cara, eu me sentei na cama porque foi a primeira vez que Deus me respondeu assim, ó, pra eu ouvir. Sim. Porque Deus, ele vai usar pessoas, E né? eu já ia dizer exatamente o quanto isso nos prova, assim, de que Deus, ele nos responde, né? E o quanto ele usa as pessoas como instrumento pra, né, chegar até nós. Isso. Então a Kalinka, nossa irmã abençoada, que eu tenho certeza que tá assistindo aí, foi muito usada por Deus pra te levar de volta pra esse caminho, né? Não, e foi engraçado, assim, porque quando eu ouvi o áudio, eu disse pra ela, amém, eu vou. Aí domingo de manhã eu pensei, não vou sozinha, não conheço ninguém. Agarrei a Maria Antônia, minha pequena, né? Vamos junto comigo. Fomos, cheguei na igreja, sentei lá na frente, chorei o culto inteiro. E eu sempre digo pras gurias, a sensação que eu tive naquele culto era como se Jesus tivesse me apertado, assim, sabe? Sim. E dito, agora tu vai ficar aqui. Ai, que E aí terminou o culto, a Kalinka foi me mostrar a igreja e eu encontrei a Joyce. Que, né, foi quem iniciou tudo isso. E aí eu já conhecia a Joyce porque ela estagiava na psicologia no colégio que eu estudava. E aí a Joyce disse, a gente tá tendo um grupo de estudo lá em casa terça, porque não existia mais de ti ainda, né? Isso também é do tempo lá de trás. Quando tudo era mato, que nem... E aí eu disse, cara, eu quero. Aí ela disse, a gente tem o estudo terça e a célula quarta. E aí eu naquele desespero, assim, eu quero. Tudo que tiver eu quero, sabe? E eu fui pra casa aquele domingo e eu lembro que eu disse pro Guilherme, o Guilherme até então não gostava de igreja, não acreditava muito, não conhecia Jesus, né? Sim. E eu disse pra ele assim, Gui, eu fui na igreja lá e eu nunca mais vou sair. E aí ali começou, sabe? Aí terça-feira, no primeiro dia que eu fui, foi muito louco, assim, porque não parece, as pessoas não acreditam, mas eu sou bem tímida e insegura. E eu também não acredito nisso. Mas porque eu sou comunicativa, mas eu tenho uma insegurança e eu luto muito com isso, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei atrasada, eu tinha horário na minha manicure, guria, e aí cheguei meia hora atrasada. Cheguei com as duas crianças, tiracolo, nem sabia se podia levar filho. Eu fui. Por quê? Se eu tivesse parado pra pensar, eu não teria ido. Mas eu nem pensei, sabe? Sim. Tipo assim, eu só fui. E aí foi muito legal, acho que tu tava lá, a Duda, ali as gurias todas, né? Eu disse, gente, isso aqui é maravilhoso. E aí quarta eu já fui na célula, e aí ali eu emendei e não parei mais. E aí, graças a Deus, fiz parte de tudo que se tornou Mais de Ti, né? Exato, foi nessa época que a gente não tinha, então, um polígrafo definido, né? Nós estávamos lá bem no início do estudo, como a gente vem contando aqui nos episódios, e a Jéssica chegou pra somar nesse grupo, né? Porque é uma coisa linda que tu conta, de, até assistindo os episódios, a gente nota isso, de quanto Deus trouxe uma de cada canto, e tu chegou ali naquele grupo pra somar junto conosco, né? E é tremendo, assim, porque a palavra diz que as coisas de Deus, elas são loucuras, né, para aqueles que não entendem. E aí quando eu ouço os podcasts, eu mandei um áudio esse dia chorando, porque eu consigo ver a mão de Deus em todas as coisas, né, porque Ele começou a atrair mulheres para um propósito. Que nem, às vezes a gente tá ali sentado e eu fico pensando, gente, como que eu vim parar aqui? É uma amizade completamente improvável, né? Então a gente vê que é a mão do Senhor. Porque na mesma época, em situações e lugares completamente diferentes, Ele foi trazendo cada uma. Uma de cada canto e que formou um grupo maravilhoso, né? Então assim, é uma coisa que não tem como a gente explicar. Por isso que eu digo assim, o Mais de Ti, ele é um estudo simples, mas ele tem a unção do Senhor sobre ele, né? Porque... Ele não é ministrado por teólogos, estudiosos de escatologia, não é isso, né? Nós somos mulheres simples, alcançadas pelo Evangelho. É gente como a gente, né? E aí eu vejo assim que é isso que Deus nos chamou pra fazer, né? Jesus diz pra gente ir pregar o Evangelho, é o que a gente faz. E eu acho que é pra desconstruir um pouco isso, né? A Gabi comentou no último episódio do quanto é a simplicidade de tudo. E eu acho que é muito isso, assim, pra gente conseguir desconstruir de que é algo difícil, pesado, né? Isso. Massivo. Não, é algo leve, simples, e que quando tu tem na vida, tu vê a transformação. É exatamente isso, assim, porque eu fui criada na igreja e eu tinha aquela coisa da religião. De não, isso não pode, isso não é, isso. Eu não buscava
eu não entendia, eu não conhecia Jesus. Eu digo, tem um versículo que fala muito comigo, que é Jó 42:5, se eu não me engano, que diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aí eu me vejo nisso, porque eu conheci Jesus de ouvir falar por 30 anos. E aí, aos 30, eu conheci Jesus de verdade, sabe? De saber quem Ele é, de saber quem eu sou nele. Sim. E de entender que é Ele que faz todas as coisas e o quanto a minha vida mudou, assim, drasticamente, depois que Jesus tomou o controle. A vida mudou da água pro vinho, Da né, água Jéssica? pro vinho. Eu lembro de ti, lá no início dos estudos, né, quando tudo era mato, que a gente brinca, da Jéssica fazer os jejuns, porque ela dizia, não, eu preciso me converter e converter toda a minha família junto, e hoje tu vive essa resposta de oração, né? O quanto lá atrás tu fazia jejum pela vida do teu esposo, do Gui, e hoje tu vive isso dele estar junto contigo, né? junto. O quanto tem a mão de Deus Não, nessa tua caminhada. Isso, e de ver que Ele gosta agora, né? Não é algo pesado, assim. Então, eu cheguei sozinha, levei as gurias e o Guilherme foi alcançado, né? Coisa linda. Então, hoje a gente trabalha com os jovens na igreja e foi algo que Deus colocou no coração dele, de estar com os jovens. Sim. Então, assim, tem sido uma bênção. E aí, às vezes, claro, a gente tem as nossas lutas, sempre a gente vai ter, né? Mas tu vê a mão de Deus, porque da onde eu saí, aonde eu tô e aonde Deus ainda vai me levar. Sim. E quando a palavra diz assim, ó, que Jesus diz, né? A paz que eu te dou o mundo não dá, que a paz que vem de Deus excede o entendimento, é isso, porque mesmo que a gente tenha problemas, como toda pessoa tem, a gente tem a paz de saber que eu posso deitar e dormir, que meu pai tá cuidando de tudo. Em algum momento ele vai, assim, nos dar a resposta de que caminho nós Isso temos que aí. seguir para ter a solução desse problema, Isso né? aí, exatamente. E essa transformação também é uma bênção para as tuas filhas, né, Jé? Porque, assim, o quanto também tu mudou como mulher, como esposa, como mãe, essa transformação para elas também tem sido maravilhoso. Muito. E eu tenho muito diálogo com as gurias, né? Então, assim, eu sou falha, eu sou uma pessoa que eu erro muito, então às vezes em casa eu me estresso, eu dou uma reinada, né? Como toda mãe. Mas eu chamo as gurias, digo, olha, me perdoa, né? A mãe falou assim, não devia ter falado. Jesus está trabalhando isso em mim ainda, para que elas também entendam que é um processo. Sim. E que elas também entendam que a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, né? Então tem áreas que a gente tem mais dificuldade, mas a gente se permite ser trabalhado por Deus e Ele vai fazendo, né? Ele vai nos transformando, né? Ele vai nos lapidando aos poucos. Isso que acontece, aí. de fato, né? E a gente precisa permitir, né? Porque hoje até eu tava gravando o devocional e aí eu tava falando sobre a mulher do fluxo de sangue, né? E aí vai sair semana que vem, vai ser postado. E aí sobre o quanto a gente precisa tomar uma decisão, né? De ir até Jesus e buscar, porque Ele pode fazer, né? E às vezes é só isso que falta, é uma atitude nossa de ir. Claro. Então às vezes as pessoas, será que eu vou pro Mais de Ti? Será que eu faço? Faz. Exato. Né? Pelo menos com informação tu vai sair, que nem a Joyce diz, né? Exato, verdade. Pelo menos informação tu vai ter. E às vezes é isso que não tem, né? Não falando de igreja, de placa, mas às vezes as pessoas estão indo ali, mas não tem aquele estudo que vai te explicar da palavra, né? Com certeza. E é porque é isso que a gente precisa muito também, assim, esse norte, né? E entender por onde começar a ler, como estudar, porque eu acho que o estudo do Mais de Ti, ele traz muito isso pra nós, né? E é uma bênção, porque quantas pessoas às vezes ficam meio perdidas, exatamente como tu disse, porque não tem o entendimento de por onde estudar, ou enfim, né? Como que entender a palavra de Deus. Eu era assim, né? Às vezes eu abria a Bíblia e eu lia, eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso que tá falando aqui? Porque eu não consigo entender. E aí daqui a pouco tu vai entendendo, daí alguém te ajuda, alguém que conhece um pouco mais te explica. E tu vai entendendo aquilo ali, tudo vai fazendo sentido, né? Sim. É surreal, assim, é a melhor coisa da vida. É muito bom, né? Eu digo, o pastor Marco fala uma coisa que eu acho que é a maior realidade, assim, né? O evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que tem pão. E é isso, a gente só quer dizer, vem que tá, o que tem aqui é... E o quanto a gente quer dizer vem, e tu diz vem, né, Jéssica? Porque tu alcançou muitas amigas, parceiras de trabalho, enfim, a tua família. Tem muita gente que tu foi lá e disse, olha, esse caminho é maravilhoso, vem comigo, né? Não, e assim, o quanto a gente também aprende a não ser pesado, né? Porque não ser insistente, mas a gente é um testemunho diário. É que nem eu digo para as gurias, às vezes a gente acha que um testemunho é só eu ir lá e falar algo. Não, eu sou um testemunho diário. E às vezes as pessoas vão olhar pra gente e ver Jesus, né? E a maior alegria da minha vida, assim, é alguém dizer, que nem a Jennifer, a gente conversando, ela dizendo, quando tu falava de Jesus, sabe? E hoje ela tá caminhando comigo nisso, então assim, eu fico pensando, gente, é o que vale a pena, porque esses dias eu li uma coisa que me marcou muito, que diz assim, a única coisa que tu vai levar pro céu são outras pessoas. Ai, que lindo, Então, me arrepiei. Então,
que eu tenho que fazer aqui, cara? Falar de Jesus. Eu preciso alcançar vidas, né? É o que eu posso fazer, é o que eu tenho que fazer. E é o que tu tem feito, né, Jéssica? É o que eu tenho É o que tu tem feito. A Jéssica tem um trabalho lindo, assim, tanto com mulheres, com os jovens, agora como tu comentou, assim, pra conseguir, de fato, alcançar essas pessoas, principalmente juventude, né? Que foi onde tu te perdeu. Exato. E onde hoje tu tá trabalhando pra que esses jovens sigam ali, né? E não se percam. Eu sempre digo, eu acho que talvez, não julgando, assim, mas na época que eu estava na adolescência e juventude, não tinha um movimento forte de jovens. Talvez eu tivesse continuado. Mas que nem o Guilherme, ele fala pra mim, Jé, tem um propósito em todas as coisas. Sim. Foi necessário tu ter saído e voltado. Então não adianta eu olhar lá, porque eu digo, né, o maior arrependimento é eu ter me afastado, não ter vivido isso a vida inteira. Mas era um propósito, né? E aí hoje, por isso que eu gosto tanto de lidar. E a juventude é difícil, assim, porque a gente sabe que o mundo tenta de todas as maneiras, Com né? certeza. E eu tenho uma filha adolescente, então eu sei que tem aquela... Mas tem sido uma bênção que Deus tem feito, assim. É uma maravilha, né? E coisa linda, porque é bem isso, assim, na verdade Deus tem um propósito em tudo. Se tu viveu aquilo e voltou com testemunho, tu sabe porque Deus é muito melhor do que o que tu viu no mundo, né? Então, assim, Deus tem muito mais a te oferecer. E é isso que tu vai trazer pros jovens, né? Pra manter eles nesse caminho. Exatamente. Então, o que eu posso falar é do que Deus fez na minha vida. Nem eu digo assim, às vezes a pessoa, como é que eu vou falar de Jesus? Eu nem conheço muito a Bíblia. Fala do que Ele fez na tua vida. Olha, eu não conseguia dormir, agora eu durmo. Sabe, eu tava sempre ansiosa, preocupada, agora eu não tô mais. É o simples que Eu já ia dizer, e aí a gente volta pro simples, né? Porque assim, às vezes, como tu comentou, as pessoas esperam grandes testemunhos, mas não é, às vezes é no simples, é num sono bem dormido, né? Numa pessoa que te resolveu com a questão do perdão. São coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente vai vendo a presença de Deus. E que fazem total diferença, né? Porque a gente vive muito melhor. A gente vive mais leve, né? Apesar do que se levanta, a gente tem paz. A gente tem paz. É isso. Que maravilha. Não, ó, essa guria é boa de conversa que vocês não sabem. A gente poderia deixar uma tarde. nós poderíamos ficar muitas horas aqui. Que delícia, Jéssica. Não, uma maravilha. Eu espero que vocês tenham amado essa conversa. E se tu quiser deixar um recado, né, para todos que nos assistem, vai lá. É isso. Venham pro Mais de Ti, procurem o Senhor, né? Ele pode transformar a nossa vida. Então, às vezes a gente fica inseguro, às vezes a gente fica pensando, será que eu vou? Será que vale a pena? E muitas vezes foi o que me afastou também, né? Mas aí eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, eu vou ter que mudar isso. E, na verdade, não é assim, né? Então, é algo leve, a palavra diz, né? Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, não é pesado, é uma escolha sensata para uma vida plena. Porque Jesus diz, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a abundância é não ter falta. E aí, em Cristo, a gente é completo. Então, pra mim, assim, foi a melhor decisão da minha vida. Mudou tudo na minha vida. E se eu puder falar disso pra todo mundo, eu vou falar, sabe? Com um coração muito grato. E saber que as minhas filhas estão crescendo sabendo disso. Esses dias eu disse pra Valentina, eu quero que tu me diga só uma coisa, filha. Nunca tu vai te afastar do Senhor. Ela disse, não, mãe, não vou, sabe? Então, é o que me realiza, assim, é saber que pessoas estão sendo alcançadas. Com certeza. É lindo o testemunho de vida da Jéssica. Muito obrigada por esses minutos preciosos da tua vida com as tuas palavras. Eu amei. Tenho certeza que vocês que estão assistindo também vão amar. E semana que vem a gente volta com mais um episódio, com mais uma pessoa abençoada aqui para compartilhar um testemunho com vocês. Nos contem aí nos comentários se vocês estão gostando. E nós encerramos aqui mais um episódio do podcast Mais de Ti, Jesus.